Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, pessoal, eu dei uma olhada hoje ali na nossa aula de ontem. Eu consegui colocar lá na playlist o vídeo, né, da aula de ontem. Então, para que depois eu peço que vocês testem ali o acesso na playlist para ver se está tudo funcionando, tudo ok, tá? Então, a princípio já vai estar o vídeo da aula de ontem disponível ali, né? E mais para vocês testarem, para ver se o vídeo está funcionando, se o endereço da playlist está certinho, né? Tá. Então, peço que vocês verifiquem. Se tiver algum problema, me avisem, né, para eu corrigir. Onde é que está mesmo essa playlist? Em qual pasta? Eu vou mostrar aqui, só um pouquinho. Ok. Olha, tem que entrar no Moodle ali da turma. Entra aqui na álgebra linear e geometria analítica. Está aqui, ó. Logo depois aquela pastinha dos avisos lá, link para as aulas no Zoom. A ideia é que ali seja o link que direciona lá para a playlist do YouTube. Então eu peço que vocês testem ali, por favor. E aí depois, se está funcionando, pode salvar nos favoritos ali, né? Aí não precisa mais... Ô, professor, na verdade esse daí é para entrar direto na aula agora. A playlist está embaixo. Apareceu agora, não estava antes. A playlist está embaixo? Ah, tá. Ah, tá certo, é. Tem razão. Link para as aulas do Zoom, tem razão. Aqui, ó. Beleza, obrigado. Ó. Agora sim, link de acesso à playlist. Isso aí. Aí clica aqui, ó, playlist no YouTube. Ó, aí tá lá, ó. Tá bom? Mas a aula de ontem foi mais uma aula de esclarecimento ali sobre o plano de ensino, né? Então, mas a princípio tá funcionando e agora ficou... de repente eu reorganizo ali para até botar mais para cima isso aqui, enfim, de repente, deixa eu ver se não dá para... diga, João. Uma pergunta sobre o conteúdo, que eu me lembro que tu falou sobre a aplicação da álgebra linear. A gente vai estudar as 3 aplicações? As 3 aplicações... A da área elétrica, civil e química. Bom, na verdade, assim, né, a gente não, a princípio não há nenhuma restrição. A gente pode até combinar isso para que, por exemplo, uma das atividades de avaliação que nós vamos fazer pode ser um trabalho de pesquisa que cada um, né, dos diferentes cursos possa fazer, procurando uma aplicação de um determinado conteúdo na sua área, na elétrica, na física, na engenharia de computação, enfim. Isso é uma coisa que é perfeitamente possível da gente fazer, né? Claro que um determinado tempo, né, razoável, digamos assim, e que não seja um trabalho com um nível de profundidade muito, muito grande, né? Porque é possível encontrar nos livros que tem na biblioteca e textos, às vezes, textos de internet a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque nem sempre
são confiáveis, mas tem livros online, né, da biblioteca que podem ser consultados, e isso é uma coisa que dá para combinar, que a gente pode trabalhar dessa forma, e depois aí, bom, cada um dentro do seu curso, né, vai ter que procurar uma aplicação de algum determinado conteúdo naquela área na civil, na elétrica, enfim. Ela vai gritar. Primeira vez que ela Bom, acho que isso é uma coisa que dá para fazer, eu acho que pode dar um bom resultado. Não quero não. Tá bom? Hoje conflitou os horários. Tive que duplicar a tela. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Vamos, por favor, fechar o microfone aí, tá? Muito bem, pessoal. Então, acho que está esclarecida a dúvida ali, né? Tá. Então, eu vou... Na aula de ontem, né, ali só vou interromper aqui, depois eu retorno. Eu mostrei ali aqueles exemplos de mapas de ventos, né, sobre o globo terrestre ali, que é uma representação gráfica da ação dos ventos sobre a superfície terrestre, que é uma aplicação, na verdade, que ele é uma representação, né, e isso, vocês imaginem assim, a quantidade de cálculos que devem ser realizados para que seja possível fazer aquela representação ao longo de toda a superfície, né? Então deve ter um gerenciamento, né, desses dados para conseguir fazer aquela representação, e fica uma coisa bonita, que dá uma ideia bem intuitiva, bem correta, né, do que é um vetor, certo? Isso aí é uma coisa que é bacana a gente ver, e esse é digamos assim, um dos segredos, né, da divulgação científica, que une, né, a informação, une uma informação importante, uma informação útil, com uma coisa bonita, uma coisa bem representada e que tem aquele dinamismo, né, aquele movimento, assim. Isso é bastante interessante. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui, então, essa descrição, digamos assim, mais intuitiva, chamada descrição geométrica dos vetores, né? E aqui, né, pessoal, a gente deve sempre pensar que é uma visão, uma visão, de como se enxergam vetores. Existem outras, né, mais formais, dentro da matemática, por exemplo, é muito mais abstrato, né? Então a gente vai trabalhar aqui essa chamada visão geométrica. Nos livros tem esse tipo de discussão, né, a chamada representação geométrica dos vetores. Desculpe, Vinícius, o que é o grupo ali que eu acho que tem um pessoal conversando no chat, o que é esse grupo que vocês estão... Não sei se eu estou incluído. O que é a ideia do grupo? Acho que a pergunta é se já criaram o grupo. Eu acho que o pessoal quer criar o grupo para trocar dúvidas, essas coisas assim. WhatsApp. Os alunos falam no grupo, aí tudo bem. Entendo. Não, acho uma boa vocês fazerem isso aí. Então, assim, pessoal, vou iniciar aqui, eu vou compartilhar o arquivo, depois eu gero uma versão ali para disponibilizar no Moodle. Então, assim, ó, se vocês quiserem olhar nesse livro aqui, ó, o livro do Anton, né, aquele álgebra linear com aplicações, que tem acesso online lá na biblioteca central da PUC, tá? Lá no capítulo 3, na página 119, que ele começa, né, com essa discussão aqui, ele faz
essa apresentação, né, desses conceitos. Acho que vocês conseguem enxergar ali. Ó, tirar isso. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que os engenheiros e os físicos, né, fazem uma distinção entre dois tipos de quantidades. As quantidades escalares, que são quantidades que podem ser descritas simplesmente por um número. Por exemplo, temperatura. Né? Temperatura é uma quantidade dita escalar, né, pessoal? Porque, conforme a gente comentou, né, na aula passada, quando eu digo assim, a temperatura hoje agora está 25 graus, está 24 graus, né, isso é suficiente, 20 graus Celsius, né, ou 24 graus Celsius, a gente tem uma ideia, né, digamos, usando as palavras mais do dia a dia, se está frio ou se está quente, né? Se alguém te diz assim, olha, hoje no Rio de Janeiro está 40 graus Celsius, bom, a gente sabe o que isso significa, né? E se alguém te diz assim, ó, lá nos Estados Unidos está fazendo menos 10 graus Celsius, a gente sabe o que isso significa também, né? Quando eu meço o comprimento, né, de um objeto, né, meço lá, digo, a pessoa tem 1,80 m, a pessoa tem 1,60 m, né, a pessoa tem 50 quilos, a outra pessoa tem 70 quilos, e essas quantidades são quantidades escalares, né? Enquanto os vetores são quantidades que não são representadas por um número, mas dependem também de uma direção e estão associadas a um sentido, né? Como nós vimos lá na representação dos ventos, né, ali sobre a superfície terrestre, né? O outro exemplo que eu já comentei é o exemplo do campo gravitacional, né, que é também uma grandeza vetorial, que é bastante importante nas nossas vidas. E, então, essa é a primeira diferença, né, que existe, que é importante destacar, por isso que o autor faz ali logo na introdução. Então, os vetores, eles podem ser vetores bidimensionais, tridimensionais e n-dimensionais. Né? Ora, a gente, vamos ser bem sinceros, né? A gente vai trabalhar aqui a maior parte do tempo em vetores bidimensionais, né? Porque nas condições que nós temos aqui, né, nós conseguimos representar os vetores, né, as flechinhas ali, né, no plano, certo? E em alguns casos até no espaço, mas a maior parte do tempo a gente vai trabalhar com os vetores no plano, né? Então as chamadas, as flechinhas, certo? Elas vão ser usadas como uma representação idealizada ali dos vetores, certo? Então a direção e o sentido da flecha, né, que são usados para dar ideia. Então, qual é a diferença, né? Deixa eu interromper aqui. Qual é a diferença entre direção e sentido, né, pessoal? Ó, vamos pensar assim, ó, vamos fazer um exemplo que, né, todos conhecem. Vamos imaginar que a estrada que une Porto Alegre até o litoral aqui do estado, Torres. Vamos fazer até a Tramandaí aqui, que é mais perto, né? Fazer de conta, então, que é uma linha reta, freeway, né? Certo? A estrada, ela representa uma direção só, tá? Mas tem dois sentidos, né? A gente pode daqui de Porto Alegre para Tramandaí, pode vir de Tramandaí para Porto Alegre, mas então ela tem dois sentidos, são sentidos contrários, né? Então a gente usa a flechinha, por exemplo, Porto Alegre, Tramandaí, a flechinha vai estar apontando lá para Tramandaí. Se a pessoa está vindo de Tramandaí para Porto Alegre, a flechinha aponta para Porto Alegre. Mas a direção, né, é a mesma, certo? Então a direção é uma abstração que corresponde a como se tivesse uma reta, né? Certo? Então em cima daquela reta, que no caso aqui seria uma reta, no caso do exemplo da estrada que eu estou citando, a reta que une Porto Alegre a Tramandaí, né? E então sobre esta reta podem haver dois sentidos de deslocamento, né? Certo? Então vai um vetor daqui para lá e um vetor de lá para cá, certo? Então essa é a diferença entre sentido e direção, tá?
Então, como vocês estão vendo ali na figura, né, a gente vai ter o chamado ponto inicial ali do vetor, o ponto final do vetor, certo? E geralmente a gente vai dar um nome para esse vetor. Se eu chamar o ponto inicial de A e o ponto final do ponto B, então o vetor AB, né? Se você chamar de V, digamos, o vetor AB. Então, isso é uma maneira bastante simples e direta, né, de indicar aqui, ó, com esta anotação, que o vetor V terá como ponto inicial o ponto A e o ponto final no ponto B. Então, a gente já está indicando, né, o sentido do digamos, de descrição do vetor, né? Ele sai do ponto A e chega no ponto B. Tá? Bom, esta aqui é então uma representação. Isso aqui é interessante, né, pessoal? Eu usei um recurso aqui do processador, né? Olha só, se eu pego e marco aqui essa setinha, né, e eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, ele vai me reproduzir ali uma outra setinha, né? E o que todas essas setas têm em comum, né? Elas são retas que têm a mesma direção, né? São retas paralelas, ó, certo? Tá? E no caso, além de ter a mesma direção, tem o mesmo sentido. Então, o que essa figura quer dizer? Se eu pegar esse vetor aqui, ou este, eles são a mesma coisa, eles representam exatamente a mesma coisa porque eles têm as mesmas características, ó, e eu posso jogar ele lá para cima, ó. Ó. Vou jogar lá mais para lá. Certo? Todas essas setinhas, né, que observa como é que eu estou fazendo o movimento aqui, é um movimento de translação, né? Está indo para o lado aqui, ó, está indo para cima. Ó, vejam o que esses movimentos preservam. Eles preservam as três características desses vetores, né? A direção, o sentido e o comprimento. Certo? Então, todos esses vetores são iguais. Ó, eu posso jogar esse vetor aqui para baixo. Então, a gente diz que são vetores equivalentes, né? Esses vetores, eles representam, né, vamos supor que fosse uma força lá, ou um vetor velocidade de 40 km por hora, 45 graus nordeste. Tá? Então, ele está sendo aplicado num ponto aqui, mas, embora ele esteja sendo aplicado em pontos diferentes, ele representa a mesma coisa. Certo? Esse vetor aqui, ele representa, vamos pintar ele de vermelho. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor ali. Deixa eu marcar aqui. Acho que tem que ser aqui. Vamos ver. Não sei, não estou conseguindo. Se eu consigo aqui. Cor aqui. Ó. Tá? Então, esse vetor vermelho aqui, ó, que está destacado, ele representa a mesma coisa que esse vetor aqui. Vamos botar esse aqui numa outra cor aqui. Azul. Então, esses vetores todos, eles têm exatamente, eles carregam a mesma informação. A diferença é que o ponto inicial de cada um deles é diferente. Então, se eu aplicar, né, o mesmo vetor em pontos diferentes, claro que o resultado poderá ser diferente, né, pessoal? Certo? O resultado de uma força aplicada em pontos diferentes pode ser, eventualmente, pode ter resultados diferentes, mas o que elas carregam, essas flechinhas, as informações que elas carregam, são exatamente as mesmas. Tá? Ó, direção, sentido e o comprimento, né, ou o módulo do vetor. Certo? Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre este exemplo? Tranquilo aqui.
Muito bem. Bom, então, para quem já estudou um pouco de física ou já, né, se interessou pelo assunto das operações com vetores, né, então existe uma regra, conhecida como regra do paralelogramo, que estabelece como pode ser feita a operação de adição de vetores usando essa representação dos vetores como flechinhas, né, que tem direção, sentido e comprimento. Tá? Então essa regra estabelece o seguinte: vamos supor que eu queira, né, como está indicado aqui na figura, ó, eu quero somar esses dois vetores, o V e o W. Tá? Então o que o autor quer dizer aqui? Para eu somar esses dois vetores, né, eu faço uma cópia aqui. Ó. Primeiro eu boto os dois vetores saindo do mesmo ponto. Né? Então ó, o vetor V e o vetor W são representados saindo do mesmo ponto. Aí o que a gente faz? Essa linha pontilhada aqui, essa linha pontilhada aqui representa uma cópia do vetor V, e essa cópia é desenhada a partir da extremidade do vetor W. E aqui na extremidade do vetor V eu faço a mesma coisa, eu faço uma cópia do vetor W aqui. Ó. Então vejo que essa linha pontilhada aqui é paralela a este vetor V, vetor W, tem a mesma direção, sentido e comprimento que o vetor W. Então como eles vão se encontrar nesse pontinho aqui, né, esse ponto de intersecção dessas duas linhas pontilhadas será a extremidade do vetor soma do vetor V mais W pela regra do paralelogramo. Né? Então, digamos assim, ó, vamos supor, eu vou mostrar aqui para vocês a aplicação da regra. Tem várias formas de fazer isso, né? Ó, eu quero somar esses dois vetores aqui. Né? Então, uma das maneiras de fazer é o seguinte, ó, usando aqui o recurso do processador, né? Eu faço uma cópia desse vetor, certo? Aí jogo aqui para baixo. Boto aqui para baixo. Aí faço uma cópia desse vetor aí, vamos deixar mais para baixo aqui. Aí faço a mesma coisa com o vetor U, né? Faço um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vejam, como é que eu arrasto aqui? Como é que eu movimento? Eu faço um movimento com essas setinhas que tem aqui do lado direito do teclado, para aquelas que movimentam o objeto para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Então eu vou jogar ele para baixo. Ó, jogar ele para baixo e depois eu vou arrastar aqui para a esquerda. Aqui. Né? Então eu vou fazer um movimento aqui bem lento. Aqui, ó. Pressiono a tecla Ctrl. Aí eu vou controlando aqui, ó, de modo que agora os dois vetores estão representados com o mesmo ponto né, na origem, a origem do vetor U, que é esse vetor aqui, que está inclinado, né, o ponto de origem do vetor U é o ponto de origem do vetor V. Né, os dois têm o mesmo ponto de origem, que é esse pontinho aqui. E aí o que a gente faz? A gente pega e faz uma cópia aqui desse vetor. Ó, a gente vai fazer assim, a gente vai arrastar para cá. E para dar uma ideia de que é uma cópia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma representação desse vetor. Vou botar aqui na extremidade do vetor V. Ó, e aqui a gente vai formatar. Vou botar aqui com uma linha pontilhada. Muito bem, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pego esse vetor aqui de baixo, né? Copio e colo, aí jogo lá para cima. Ó, ele vai sair lá da extremidade do vetor U, eu vou jogar aqui para a direita, ó. Certo? E é a mesma coisa. Aí eu vou pegar, né? Então observa, ó. Os dois vetores se encontram aqui, certo? Então, o vetor
adição vai ser essa diagonal aqui do paralelogramo formado, né, que está representado nessa figura aqui de baixo. Né? O vetor V, esse vetor maior aqui, né, que está desenhado, o vetor U, esse vetor inclinado aqui em relação ao vetor V, estão ali as linhas pontilhadas, e a soma dos dois vetores, o vetor U mais V, obtido ali pela regra do paralelogramo, né, que é uma regra bastante conhecida, né, e descrita aqui no livro, né, desta forma. Bom? Então, e como isso aqui é comutativo, né, é possível fazer de diferentes formas, o resultado não vai depender da ordem. Né? O V mais W vai ser igual a W mais V, é o que está representado nesta figura aqui. Tá? Eu não sei se alguém tentou abrir o livro aí, pessoal. Alguém tentou? Eu abri, sir. Tá funcionando direitinho? Sim. Aham, tá. Localizou lá na página 119? Sim, sim. Tá, ótimo. Então, esse é um exemplo, né? A gente fez aqui. É claro que tem certas situações, né, pessoal, que a gente tem que prever. Se os dois vetores forem colineares, isto é, estiverem, né, sobre a mesma reta, a soma é obtida simplesmente alinhando, né, um em continuação ao outro, tá? Como aqui, ó. Certo? Então, se eu tiver dois vetores, né, imagine assim, o que eu quero dizer. Vou representar aqui, se eu consigo. Digamos que eu não consegui abrir o livro. Não conseguiu? Não. Mas tu tentou pelo link permanente aquele? Eu também não consegui, professor. Sim, tentei por ali. Aham. Tá, tu foi aqui. Qual é a mensagem que aparece para ti aí? Ele aparece uma lista de livros. Aham. Aí eu clico no do Anton, Tá. aquele ali. Que tem acesso online, né? Isso, só que aí ele me pede, esses documentos possuem texto disponível. Só que aí eu tenho que abrir um login, que eu não consigo entrar. Ele geralmente ele vai pedir o número de matrícula, não é isso? Isso, Tá. Deixa eu te mostrar aqui como é que eu faço. É o login da biblioteca. Isso, é o login da biblioteca. Aqui, ó. Tá? Esse aqui, né? Aí quando ele vai ver essa janelinha que tá falando? isso, Tá, aí tu clica no OK aqui, tá? Aí ele vai abrir essa janela. Isso aqui, tu tem que escolher uma categoria. No teu caso, tu é aluno. aham, Tá? Ele vai te pedir a matrícula, cada um tem a sua matrícula e a senha da biblioteca. tá, Que são geralmente os 4 últimos dígitos da carteira de identidade. ah tá. Não, Não deu certo? O que ela tá dizendo para ti? diz que a senha está incorreta. E essa senha tu já cadastrou alguma vez lá? Não que eu lembre. Pois é. Aí tu tem que fazer o seguinte, quer ver, ó? Deixa eu só encerrar aqui. O que tem que fazer? Tem um e-mail da biblioteca que é, acho que é Biblioteca Serviços, quer ver, ó? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu abrir uma outra. Pode cadastrar uma nova senha pelo portal. Pelo portal do aluno? Sim, ali, tipo, quando dá que a senha tá incorreta, ele dá uma opção de tu mudar a senha, e tu muda a senha e ele vai direto pro portal do aluno. Então tá. Mas Então... tu muda a tua senha da biblioteca. Então tá. Então ele tem que fazer esse caminho para depois fazer o acesso. Tá, boa. Boa dica. Então tenta fazer isso. Tá.
pelo portal do aluno lá. Porque se tu não conseguir, uma outra dica é assim, ó, tu pode entrar em contato com a biblioteca para ver se eles te ajudam a fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não é aqui. Que tem um serviço lá da biblioteca, que às vezes, quando eu preciso, por exemplo, reservar um livro, eu mando um e-mail lá. Se eu preciso de um livro, porque agora a gente tem que reservar o livro para retirar, né? É esse aqui, ó, tá vendo, ó? Não, o senhor não está compartilhando a tela. Tá, deixa eu entrar no compartilhamento aqui. Ó, bibliotecas.serviços, sem cedilha, né? biblioteca.serviço@pucres.br. Esse é uma... Então, se tu não conseguir resolver lá, e tem até um atendimento pelo WhatsApp, ó. Um atendimento pelo WhatsApp em dias úteis, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ok. Eu vou tentar aqui. Obrigado. Falou. Então, pessoal, voltando aqui ao exemplo, né, que se os vetores, evidentemente, estiverem sobre a mesma reta, tu só vai colocar, se eles tiverem a mesma direção e sentido, tu vai, né, colocar um sobre o outro, tá? Se tiverem sentidos contrários e o comprimento deles for igual, eles vão se somar e vão se cancelar, né? É como se fosse uma força oposta à outra. Então, são exemplos aqui, a mesma coisa, ó, esse exemplo 2, né? Eu tenho aqui, ó, um vetor apontando para baixo, digamos, né? Isso aqui tudo, digamos, são exemplos que trabalham esta percepção, né, visual, tá certo? Dos vetores, né? Essa ideia de que o vetor pode ser representado por uma flechinha. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo, né? Então, esse vetor aqui está apontando para baixo, o vetor V aqui tem esta direção e sentido, né? Está meio oblíquo ali em relação ao vetor U, certo? Então a ideia é a mesma, ó. O que a gente vai fazer? Vai usar a regra do paralelogramo, ó. Vai construir, né? Vamos deixar ali a solução mais para baixo para a gente não ficar se reportando a ela, né? Ó, como é que a gente constrói isso aqui, né? Ó. Claro que isso aqui, o processador tem essa facilidade, né? Mas tu não tem o processador que quer fazer no caderno, né? Bom, usa uma régua, certo? Posiciona a régua ali, né? Do lado do vetor V e do outro lado tu faz uma cópia. Daí tu mantém aqui o paralelismo, né? E procura então fazer a cópia de modo que o comprimento, né, seja o mesmo, certo? Mede lá o comprimento do vetor V e essa cópia aqui terá o mesmo comprimento, né? Aí faz a mesma coisa com o vetor U aqui, né? Copia, ó, joga para cá. Então os vetores, eles têm que ser representados, né? A primeira coisa que tem que fazer é isso, tá? É colocar os vetores numa posição que os dois saem do mesmo ponto. No caso aqui, esse pontinho aqui, ó. Está destacado no mouse ali, né? Aí depois, aquele negócio, né? Faz uma cópia aqui, né? Então vou tirar proveito, digamos, aqui do processador, né? Aí vou lá, vou formatar o traço, né? Para deixar a ideia de que a ideia da figura, né, é que a linha pontilhada sempre representa uma cópia, né? Então essa linha pontilhada representa aqui uma cópia do vetor V, né? Vamos jogar um pouquinho mais para baixo, tem uma pequena diferença ali, né? Deixa eu mais um pouquinho ainda. Agora melhorou. Um pouquinho aqui. Agora a gente vai copiar o vetor U, né? Nós vamos jogar para lá. Claro que aqui é aquela coisa, né? A gente vai fazer o ajuste ali, bem, tá? Né? Bom, então tá ali, ó, o vetor que vai ser digamos, o vetor
resultante, né? Então, quer ver, ó, uma jogada aqui, a gente pode fazer assim, ó. A gente joga para lá. A gente vai rotar aqui assim, ó. Arrastou ali, né? Vamos botar uma cor diferente só para tentar ali, ó, em vermelho, né, o vetor resultante, o mais V. Certo? Então a regra para o paralelogramo funciona perfeitamente. O que ela... Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês a ideia, né? Se a gente olhar... página 119. Esse tá lá no início lá do... Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui para ti. Ó. Página... capítulo 3.1, página 119. Deixa eu ver se eu salvei aquele mapa ontem. Não. Só para a gente olhar ali, ó, aquela ideia das representações, né, do vento sobre a superfície terrestre, né, que a gente viu. Então, vejam, então isso aqui é o vetor resultante, né, que está apontando a uma certa direção. Daqui a pouco ele muda a direção e o sentido, ó, né, certo? Então é interessante isso, né, a gente observar que o vetor ele é uma forma de representar, né, que no caso aqui olhando em regiões próximas à superfície terrestre, em determinados pontos, né, nesse ponto aqui, que é um ponto aqui do Oceano Atlântico entre a América e o continente europeu aqui, ó, tá? Tanto tem uma corrente de vento, né, que vem ali nesse sentido, ó, de cima para baixo, digamos assim, né, no sentido de sudoeste ali, né, tá certo? Então, é interessante isso. Aqui, por exemplo, já é um outro movimento, né? E aquilo que a gente comentou na aula de ontem, né? Aquelas flechinhas, né, que tem um maior comprimento. Quer ver, ó, se eu marcar aqui, ó, essa bolinha, tá vendo lá, ó, 39 km por hora, né? Tá certo? Agora, onde a flechinha tem um comprimento menor, quer ver aqui, por exemplo, ó, 16 km por hora. Então, o comprimento da flechinha serve para dar essa ideia, então, do modo, né, da intensidade daquela força, no caso, que está sendo aplicada naquele ponto. Tá? Ok, pessoal? Bom, então, eu já comentei isso aqui. Sim, eu estava lá na regra do paralelogramo. Nós vimos alguns exemplos aqui, né, da regra do paralelogramo. Já foi feito aqui. Bom, para fazer a subtração, né, a ideia é que é a seguinte, né, se o vetor, vamos supor, tem um vetor que aponta para cima, né, o negativo dele vai ser um vetor que vai apontar para baixo, tá? Mas vai ter o mesmo comprimento, né? Então, para eu fazer, digamos, a subtração de dois vetores, tá? Eu posso interpretar que a subtração U menos V é a mesma coisa que somar U com o simétrico, né? Com o oposto do V, U mais menos V. Então, eu vou girar o V, né? Fazer um giro de 180 graus no vetor V para obter o menos V e depois faço a regra do paralelogramo nesse vetor U somado com o vetor menos V. Tá? Ó. Então aqui, ó, o que o autor quer mostrar aqui, né? Ó, tem o vetor V, ó, tá vendo ali, né, o vetor V,
Tá vendo lá essa bolinha, né? Essa bolinha aqui no meio da figura, ele representa a origem do vetor V, o vetor menos V, né? É um vetor oposto, vetor simétrico, tem a mesma direção, só que tem o sentido contrário, né? Então ele é como se fosse uma rotação aqui de 180 graus, ó, do vetor V, tá? Aí tu vai somar, né, o vetor, digamos, W com o vetor menos V. É isso que está mostrando aqui, ó. Então, eu quero somar, eu quero fazer V somado com o menos V, né? Então está aqui o W, está aqui o menos V, aí é aplicada a regra do paralelogramo ao vetor V somado com o vetor menos V. Tá? É isso que está querendo dizer essa figura B aqui, né? Certo? Outra forma, né, é pegar simplesmente se tu quer fazer a subtração V menos W, desculpe, W menos V, né, nessa ordem, que a subtração ela não é comutativa, né, W menos V, tu vai unir a extremidade do vetor V com a extremidade do vetor W. Está aqui o vetor V, W menos V. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, vou mostrar um exemplo aqui, né? Vou mostrar esse exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo botar a figura lá para baixo. Depois aqui, olha aqui, o resultado final. Ó. Vou botar mais para cima aqui. Olha só. É importante ver a ordem aqui, né, pessoal? Eu quero calcular U menos o vetor V dados os vetores abaixo, usando a regra do paralelogramo, então, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai copiar o vetor U, vamos fazer aquele recurso ali do Ctrl V, né? E vamos jogar mais para cá, ó. Tá aqui o vetor U. Aí eu vou fazer aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó. Então aqui, ó, tá o vetor V. Lembra que quando eu faço uma cópia que mantém a mesma direção, né? Essa reta aqui, ó, é paralela a essa, né? Preservou o sentido e o comprimento, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vai fazer uma nova cópia e vai fazer eu vou tentar ver se eu consigo aqui, ó, fazer uma rotação. O problema da rotação é que a gente não consegue manter o comprimento, né? Certo? E daí eu vou usar um truquezinho aqui. Mais ou menos, né? Não é exatamente o mesmo comprimento. O problema da rotação é isso, que a gente não consegue manter a mesma inclinação. Não vou conseguir. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou arrastar assim. E vou jogar para cá. Agora, como é que eu faço para tirar essa seta aqui? Formatar. Então aqui, ó, vou botar. Então esse aqui, essa setinha aqui que eu tinha que tirar, né? Alguém conhece os recursos do Word? Como é que eu faço para tirar essa setinha e botar para o outro lado? Você sabe como fazer isso? Tipo. Hã? Não estou conseguindo entender. Tenta o tipo de seta inicial. Tá, agora eu tirei aqui, ó. Tá, eu tirei, tá? E agora, se eu consigo botar umas. Ó, aí eu botei lá do outro lado, tá? Beleza.
Vou arrastar um pouquinho mais para cá. Então, vejam, ó, esse vetor, esse vetor pontilhado aqui, ó, é o vetor menos V. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, nessa linha. Ó, menos V, tá? E esse vetor aqui de cima, ele continua sendo o vetor U. Né? Então, agora, o que a gente faz? A gente faz a aplicação da regra do paralelogramo a esses dois vetores aqui, o vetor U e o vetor menos V. Né? Então, a gente faz a regra do paralelogramo, ó, vetor U, vetor menos V, faço ali as cópias pontilhadas, né, primeiro eu copio o menos V lá em cima, na extremidade do vetor U, tá aqui, eu vou botar a letrinha do vetor U mais para cá, ó. Aqui está o vetor U. Então, copio lá na extremidade do vetor U o menos V, está lá em cima. Certo? Aqui na extremidade do menos V, eu copio o vetor U. Então, aí está aqui, ó, essa linha, né, essa diagonal que une esse ponto em comum, que é a origem dos dois, até aquele outro ponto lá, é o vetor U menos V. Conseguiram captar ali, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, aqui, ó, só para a gente ver se a gente consegue visualizar ali, ó, página 129 do livro. Ó. E aí, tá. Página 129. Vamos ver lá. Sim, eu faço geralmente assim, ó, né, eu vou trabalhando os arquivos aqui, aí eu pego e gero organizo ele e gero um PDF e publico lá no Moodle. Uhum. Deixa eu só ver se a gente consegue abrir o livro aqui para vocês enxergarem os exercícios. É capítulo 3, né? Vamos ver aqui. Demora um pouquinho, mas ele vai. 129. Ah, tá. Foi. Então, aqui, ó. 119, aí tu vai indo aqui, ó. 121. Vamos botar 129 na bandeirinha ali, vamos ver se vai direto. Vamos ver. São poucas páginas, eu acho que vai caminhar rápido. Ó, então aqui, pessoal, ó, vamos ver o que eu vou indicar lá. Então, sugestões de exercício, página 129 do livro, tá? É aquela página ali, ó, tá vendo? Página 129. Aí, números dos exercícios. Por exemplo, número 3, itens A, B, C e D. Então, vamos lá. Então, exercício número 3, pede. Em cada parte, esboce o vetor dado como o ponto inicial na origem. Né? Então, por exemplo, como é que tu vai representar o vetor 3, 6? Tá? Esse é o tipo de exercício que aqui no Word é um pouco difícil de fazer, porque né, não tem uma régua aqui. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer no caderno, uma régua, né? Ou
naquele programa que a gente viu ontem, quer ver? Ó, tu olha aqui no GeoGebra. A gente tem que dançar conforme a música aqui, né, pessoal? Porque são os recursos que a gente tem. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui. Eu acho que é bem simples, ó. Ponto vetor, ó, tá? Então, vetor 36. 36. A gente marca ali o ponto, marca o vetor, eu acho. Não é assim. Tá aqui, ó. Vetor 3. Opa. Opa. Tá. Ctrl Z, professor. Eu estava tentando lembrar o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o seguinte, puxa vida, que coisa, agora vai... Eu quero parar com essa inserção aqui, esse que é o negócio. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Então, tá aqui o vetor 36, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deletar isso aqui. Ó. Conforme o livro pede, né? Ó. Peraí. Aqui. Ó. Em cada parte esboça o vetor dado com o ponto inicial na origem. Então, nós estamos representando o vetor 36, né? Nesse desenho aqui, ó. Com o ponto inicial na origem. O vetor, né? Aqui, ó. Ele está saindo lá do 0, 0 e chegando no ponto 3, 6. Certo? Então, essa é a ideia do exercício. Né? Menos 4, menos 8. Né? Mesma coisa, ó. Tu vais marcar aqui, ó, digamos, vamos chamar aqui de V2, eu acho que ele vai aceitar essa anotação aqui, menos 4, menos 8, vamos ver. Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então tá lá o vetor V2, ó. Então o vetor U lá, que é o vetor 36, a gente pode até trocar o nome se quiser, mas vamos deixar assim. Vamos meter desculpe aqui, vetor 3, menos 4, menos 3. Menos 4. Então é bem simples, ó. Vetor 3 igual a menos 4, menos 3, né? Ó, pronto. Né? E aí vem o vetor 3, 4, 5, né? Então isso aqui eu falei para vocês, aí para construir a representação de um vetor tridimensional, aí é uma outra técnica, tem que construir uma caixinha, né? E aí aqui acho que no GeoGebra não sei se ele faz. Deixa eu ver se tem recursos tridimensionais, eu acho que não. Né? Deixa eu ver. Não tem. Esse aí não. Esse eu vou buscar devendo. Bom, então vocês façam os exercícios que envolvem representações no plano, tá? Aí depois, né,
tem vetores com ponto inicial na origem, o vetor determinado pelos 2 pontos dados. Como é que tu vai definir isso aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, no exercício número 5, tá? Deixa eu mostrar aqui. Bem, acho que eu vou melhor enxergar aqui assim. Por exemplo, tá? Aqui tem o desenho até de alguns, ó. Depois eu posso mostrar para vocês com mais calma. Eu fiz a caixinha aqui, ó. Bacana aqui. Ó, aqui é a ideia da caixinha. Só que aqui a figura é um pouco limitada, ó. Ver se eu consigo diminuir aqui para caber na... Ó. Estão enxergando aí? Sim. Tá, como é que funciona, né? Então, aproveitando aqui, ó. Eu quero desenhar um vetor no R3, tá? Com coordenadas 3, 4 e 5. Então, a ideia da figura aqui, ó, esses eixos, o X, Y e Z, eles são perpendiculares 2 a 2, né? Então, é como se fosse aqui o YZ aqui no plano do caderno, digamos, né? E o eixo X saindo assim, fazendo 90 graus, tá? E aí, como não tem como fazer isso, né, já que o caderno é plano, então a gente desenha o eixo X nessa posição aqui, ó, é uma distorção, né? Então eu marquei o 3 aqui no X, o 4 lá no Y e o 5 lá no Z. Né? A gente faz uma caixinha, vocês veem que tem umas linhas pontilhadas aqui, ó. Essa linha aqui é uma linha vertical, né, paralela ao eixo Z, que sai aqui do 3 e tem comprimento 5, né, que é o valor do Z, neste caso aqui. Esta linha pontilhada aqui, ó, ele é paralela ao eixo Y, sai lá do 13 e o comprimento dela é 4. Ó. E essa aqui sai do 4, lá do eixo Y, e é paralela ao eixo X. Ela vai chegar aqui assim, ó, tem o comprimento 13, ela vai se encontrar aqui nesse pontinho aqui, ó. E assim vai, ó. Essa aqui, lá em cima, ó, é paralela ao eixo Y, o comprimento dela é 4. Ela se encontra com essa aqui, ó, que sai lá do 4, lá no eixo Y, e sai na vertical, né? O comprimento dessa linha vertical é 5, ela se encontra aqui assim. Aí tu faz uma linha paralela aqui, ó, ao eixo Y, de comprimento 4, que vai se encontrar com essa linha paralela aqui ao eixo Z, ao eixo X, tá? De comprimento 3. Né? Então esse vértice aqui, ó, terá coordenadas 3, 4 e 5. Então o vetor V sai lá da origem e chega nesse ponto aqui. Ó. Então é uma maneira, é um recurso, né, pessoal, um truque para dar essa ideia de profundidade, né, para vetores do R3. Tá? Então, é uma solução. Tá bom? Então, assim, deixa eu só comentar com vocês aqui, né, em função dessas circunstâncias, né, que a gente está trabalhando, que, digamos, ali se a gente estivesse lá na sala de aula presencial, ia fazer o desenho no quadro e tal, né? Então, o que a gente pode combinar, né, pessoal? Nós vamos trabalhar essencialmente a representação de vetores no plano, tá certo? E vocês usem o GeoGebra, tá? É bem tranquilo, né? Certo? Quem quiser fazer ali no caderno, ali, né, com a régua e tal, pode fazer. Aí o que vocês podem fazer, né? Mas eu quero ver se está certo, vocês podem mandar uma foto, né, daquele negócio ali, aí eu posso verificar se está certo. Tá bom? É a maneira que nós teremos aqui para se comunicar, né, para vocês comprovarem se uma solução determinada de um exercício está realmente realizada de forma correta. Né? Tá bom? Uma outra opção talvez seja vocês compartilharem aqui, né? Eu não sei se vai funcionar porque é muita gente, eu não sei. A gente pode combinar isso. Certo, pessoal? Então, por hoje é isto. Eu vou, então, organizar aquele arquivo ali do Word que eu usei, né? Tem até um pedaço ali da aula de hoje. Né? E aí, no início da semana que vem, eu publico ali no Moodle, né? Então eu vou organizar aqui só para
combinar com você. Aqui no Moodle, eu vou combinar, eu vou dividir assim em sessões, né? Tá certo? Então, eu vou botar, por exemplo, textos de apoio, certo? Aí eu vou colocar aqui, né, os textos com os conteúdos que forem sendo desenvolvidos, tá? Certo? Mas aí a gente vai conversando, vai combinando, vai dar certo. Bom? E sobre ali o acesso, né, do livro online, né, pessoal? Procurem testar se está funcionando para vocês e... Consegui. Conseguiu? Conseguiu trocar ali no portal mesmo? Não, era só que eu estava acostumado a usar a minha matrícula sem o dígito. Aí eu parei ali e eu consegui acertar. Tá, beleza. Uhum. É um bom recurso, né? Fica mais fácil de acompanhar e pegar os exercícios ali. Acho que vai ajudar vocês. Então, tá bueno por hoje. Tá? Eu agradeço aí a participação de vocês. Procurem, né, dessa forma, assim, perguntar, né, se tiver alguma dúvida. Isso ajuda a compreender melhor, né? Eu vou procurar usar esses recursos que a internet me oferece aqui, essas páginas, né, para ilustrar os conceitos. Vou usar o GeoGebra, né? Eu sugiro a vocês, é bem fácil, né? Escreve ali GeoGebra ali no navegador, tá? Fiquem brincando aí, tentem, né, fazer umas continhas. Vocês viram ali que eu errei, depois já corrigi, é bem fácil, né? Ele é bem dinâmico, tá? Acho que é um recurso muito bom assim para aprendizagem, né? Tem diversos colegas meus que usam em disciplinas de geometria, na própria álgebra linear, geometria analítica. Eu acho que é uma ferramenta assim que ajuda bastante a visualização, né, de vetores, depois das curvas. Então, quanto antes vocês começarem a mexer, né, vocês vão se familiarizar. Você vai ver que eles têm recurso ali de salvar, né, então tu pode salvar ali uma figura e transportar lá para um arquivo de texto, né, dar uma qualidade boa com o trabalho, é um negócio bacana de usar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até quinta-feira que vem, tá? Tem ali, eu vou ver se eu publico ainda hoje, aquele arquivo já vai ter as dicas dos exercícios ali. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, senhor. Bom fim. Boa semana. Boa noite aí. Tchau, tchau.